É muito mais fácil mudar quando a gente tá com raiva. Raiva! Primeira coisa, às vezes a gente não admite que tá com raiva. Eu passei por esse processo várias vezes. E às vezes em terapia parecia, tá, mas tu tava com raiva dessa pessoa? Não, imagina. Tipo, sei lá, imagina que eu vou sentir raiva. Eu não sinto isso. Fica escondendo aquele sentimento, E a gente esconde de si mesmo, porque parece que é muito feio ter raiva, né? Mas não, a gente tem raiva. A gente fica puto o tempo todo, isso é mais do que normal. Só que quando a gente tá realmente com raiva, quando a gente cria uma situação que deixa desconfortável e que deixa a gente, tipo, sabe, com aquela gana, isso faz com que a gente crie dentro da gente um movimento de mudança. E isso, quem nos ensinou principalmente foi uma galera que a gente tem como mentor, e dá para citar aqui, Flávio Augusto, tinha raiva da pobreza e foi lá e virou bilionário, Ícaro de Carvalho, a mesma coisa, vivia bem pra caramba até os 8 anos, se eu não me engano, depois viveu a pior fase da vida dele. Lara Nesteruk, que puta, comeu o pão que o diabo amassou, passou fome, criou raiva daquilo ali, mudou de vida. Enfim, várias pessoas que a gente conhece que são mega bem-sucedidas criaram forças a partir de um desconforto, de uma raiva. Isso faz até a gente pensar o quão a gente que talvez não passou por fases tão difíceis assim pode se tornar mediano. Então a gente, beleza, tem a questão da raiva, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente que, graças a Deus, não passou por coisas tão difíceis na nossa infância, enfim, a gente às vezes se torna mediano, porque a gente olha para essas pessoas, eu olho, por exemplo, para Lara Nesteruk, que tem a mesma idade que eu, e eu penso, meu Deus, que mulher foda. Tipo, ela parece ser muito mais velha que eu em algumas coisas que ela traz. Talvez porque as coisas que ela passou foram tão grandes e foram tão difíceis que fizeram dela muito mais forte, muito mais madura. Muito mais madura, é isso que eu ia falar. A Carol falou mais velha, mas não é mais velha. É mais madura. Mais madura. Porque ela passou fome. Porque, né, tipo, ela passou falecimento de pessoas importantes. Cara, foram tantas coisas, tantos marcos que fizeram hoje ela ser quem ela é. Então, a gente falou disso num outro vídeo, né, que vocês conseguem ver por aqui também, que a gente estava falando sobre a nossa história, e é isso. Vários momentos da nossa história que foram difíceis fizeram a gente ter que ter força para superar aquilo ali. Na força do ódio mesmo, na força da raiva, sabe? É muito engraçado esse tipo de coisa, né? Eu tava conversando esses dias com uma amigona nossa, a gente tava falando sobre ficar rico, sim, esses papos rolam nos bastidores. E ela mandou um print do Flávio Augusto pra mim, né, de uma casa gigante que ele tem lá em Orlando, e dizendo assim, porra, mas por quê, sabe? E aí Como? Não é nem por quê, como, né? E aí eu falei pra ela assim, ó, a gente que é de classe média, vamos falar dessa forma, nós fomos criados e educados para sermos medianos. E ser mediano é igual a ser medíocre. Eu, graças a Deus, eu nunca passei fome, a Carol nunca passou fome. A gente sempre teve minimamente uma ajuda de custo lá para comprar um lanche na escola. A gente é privilegiado, inclusive, na questão familiar, né? Nós temos os nossos pais que são casados até hoje, temos, né, os nossos irmãos. Então, assim, nunca fomos ricos, mas a gente teve muitos privilégios quando a gente se compara com pessoas que tiveram uma vida muito mais difícil, né? E esse movimento e esses privilégios que a gente teve fez com que a gente tivesse numa zona de conforto. Ou seja, para que eu vou me mexer? Essa zona de conforto me coloca numa situação em que, tá gostoso ok, aqui, tá tudo gostosinho. bem. Mas porra, eu queria ter mais conforto, eu queria ter mais, ou eu queria viver uma experiência diferente, mas se eu não fizer nada, ou se eu fizer pouca coisa, tá tudo bem, entende? A gente não cria aquele sentimento de tipo, tô ferrado, né? O fato de eu não estar ferrado não faz com que a gente crie um movimento de força. A raiva, quando a gente fala no começo do vídeo, ela vem com um propósito de ser força, de ser um movimento de impulso, de ser um movimento que vai te jogar lá pra frente, sabe? Lá no outro vídeo que a gente publicou falando sobre a nossa história e falando sobre amadurecimento, né? Um vídeo que a gente falou sobre ser adulto.
quando eu bati o carro, que eu cheguei pro meu sócio e falei que eu tinha batido o carro indo... Por imprudência, né? Não, mas indo numa viagem pela empresa e que a empresa deveria me ajudar e que ele chegou e falou pra mim assim, ó, não vai te ajudar porque não foi um acidente normal, foi um acidente que tu causou por imprudência, aquilo me deu raiva. Eu fiquei indignado por ele ter falado aquilo ali pra mim. Mas aquilo que ele falou me botou num estado de raiva em que eu consegui converter aquilo ali para me tornar uma pessoa melhor. Olha que loucura. Eu precisei me botar numa situação de tipo, puta que pariu, sabe? Para realmente conseguir mudar. E às vezes são coisas simples da vida, sabe? A gente brinca muito na academia, né? Hoje eu vou treinar na força do ódio. É isso. Às vezes você não tá afim de ir na academia, mas você precisa. Vai com ódio mesmo. Porque eu queria comer chocolate, mas na realidade eu preciso comer alface. Come com ódio, mas come. Imagina o chocolate como alface. Às vezes na vida a gente precisa fazer isso. Como o Luiz falou, a gente teve muitos privilégios. E porque a gente teve esses privilégios e a gente tem consciência disso, às vezes é difícil pra gente se sacrificar. Porque a gente não tá acostumado a ter que se sacrificar. As coisas, de certa forma, vieram de forma mais ou menos fácil. Nossa, muito. Então, assim, a gente percebe, às vezes a gente olha algumas pessoas e pensa, nossa, olha como essa pessoa se sacrificou para aquilo ali, sabe? E a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa tem muito mais que a gente, mas ela era muito mais fodida, desculpa a palavra, mas porque ela passou tanta raiva, ela passou tanta dificuldade, que aquilo ali foi criando calo, sabe? E fez ela se tornar uma pessoa muito, muito foda hoje. Então, fica de lição pra gente, sabe? A gente tentar se tornar menos mediano, a gente tentar se colocar, às vezes, em situações de dificuldade. Uma situação que eu lembrei agora, como diz a Malu Perini, é perrengue chique, mas é quando a gente viajou a primeira vez pra Argentina, que a gente chegou lá e a gente não conseguia conversar com o taxista direito, porque o cara falava de um jeito que a gente não tava entendendo. A gente quis se colocar nessa situação. Sim. A gente ainda não viajou, por exemplo, para um país que fala inglês. A gente não fala inglês. Mas é o que eu digo, cara, a gente vai ter que ir mesmo sem falar. Porque a gente vai ter que se virar. A gente conhece tanta gente que viaja e não fala nada de outras línguas. Então, a gente, às vezes, quando a gente não tem esses momentos difíceis, porque não aconteceu, às vezes a gente precisa se colocar nesses momentos difíceis. Às vezes a gente precisa se colocar num desafio. A gente não precisava sair de Floripa, mas a gente quis vir para Jaraguá. Sim. E a gente não se arrepende em nenhum momento dessa decisão. Nós somos pessoas muito diferentes nesses últimos 2 anos. E assim, hoje aqui a gente está dando vários exemplos de pessoas que são mega bem-sucedidas, né? Sim, sim. Mas para analisar a história do seu pai e da sua mãe, né? Não precisa ir muito longe, né? O pai da Carol era uma pessoa que nasceu numa família de 17 irmãos, 18 irmãos, sei lá, era irmão pra caramba, e tinha comida limitada às vezes. A mãe da Carol, né, comia pirão d'água, que era com água berbigão, com farinha que eles berbigão. pescavam. O meu pai passou muita fome, né, passou muita dificuldade depois que os meus avós se separaram lá nas antigas. E hoje ele é uma pessoa bem-sucedida por tudo aquilo que ele passou. Né? Eu paro para conversar num domingo com ele e ouvir as histórias, eu fico impressionado, né, por tudo que ele passou. E isso que tu falou é legal, porque tá essa questão também do bem-sucedido, da métrica de sucesso. Ninguém tá falando aqui de ser milionário. A gente deu o exemplo, por exemplo, do Flávio Augusto, mas também deu o exemplo do meu sogro. Então, assim, é bem-sucedido dentro daquilo que a pessoa se propôs a ser. Então, as nossas métricas de bem-sucedidos, elas podem ser diferentes. A sua é uma, a nossa é outra. Exato. Então, assim, essa questão também do bem-sucedido, às vezes a pessoa pode ser uma dona de casa que é muito feliz, que é muito bem-sucedida, que é uma mãe maravilhosa e tá tudo bem. Aquilo era o que ela se propôs a ser, aquele era o sonho dela e foi o que ela conquistou. É bem isso. Então, assim, também, o bem-sucedido, ele vai, né, uma linha tênue aí, porque cada um vê o sucesso de uma forma. O que a gente está falando é principalmente de o quanto momentos difíceis fazem a gente aprender e fazem a gente crescer. E se às vezes esses momentos não acontecem, a gente pode sim se colocar
à prova, escolhendo viver algumas dificuldades, alguns desafios que nos tornem pessoas melhores. Sim, é bem isso. Acho que é isso, né? Fechou? Mais um devaneio aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, dá um curtir aí nesse vídeo. Compartilha com algum amigo, com algum familiar aí para que ele também possa, para que vocês também possam trocar essa ideia. E segue a gente também no Instagram. Lá a gente posta stories quase que diários e tem conteúdos bem legais por lá também. Um abraço. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.